Queridos, eu gostaria de cumprimentá-los com a graça, com a paz e com a misericórdia do Senhor Jesus, amém? Queridos, eu me sinto muito honrado, não é? Por esse convite e pela oportunidade de falar nessa conferência. E eu gostaria de compartilhar hoje, essa manhã, início de tarde, uma palavra que eu julgo que será oportuna para todos vocês que saíram dos vossos domicílios, de vossas cidades, e se dirigiram a essa conferência, certamente com muitas expectativas, e eu estou tendo a experiência de que nossas expectativas estão até mesmo sendo superadas, né? A maneira como Deus tem falado conosco, de uma maneira tão preciosa, tão linda, eu diria pessoal, tem sido extraordinário esse tempo aqui com o Senhor. Eu trago um abraço da minha família, pastora Angélica, estou acompanhado da minha filha Lara Crista Barbosa Oliveira, uma moça de 15 anos, sou pai de uma moça já de 15 anos, e também trago o abraço da Hannah, tem 9 anos, e do Benjamin Cádiz, que tem 3 anos de idade, e da nossa comunidade local, que é a comunidade cristã Coração em Chamas, em Abreu e Lima, também em Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba, em Garaçu, também em Paulista, Paudalho, também em Carpina, e também já no Recife, já estamos já com algumas famílias no Recife, que ousam sair de lá os domingos de suas casas para irem congregar conosco em Abreu e Lima, e já estamos com a nossa primeira célula na cidade do Recife. E com, assim, muitas expectativas da gente crescer e multiplicar, no nome de Jesus. Muito bem, queridos. Eu gostaria que vocês abrissem comigo as Escrituras em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 20 a seguir. Marcos 3, 20 a seguir. Marcos 3, 20 a seguir. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E, quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Meus amados, eu quero falar sobre o tema, se você quiser anote, eu coloquei para o pessoal lá da mídia jogar no telão, porque talvez você aproveita melhor esse tempo escrevendo, registrando, e eu também disponibilizo esse PowerPoint, se você quiser, pode salvar, peça aos meninos lá. Quando o chamado está acima das vicissitudes, quando o chamado está acima das vicissitudes. Eu sei que essa conferência, o propósito dela é, de alguma maneira, servir a todos os pastores, líderes, mas enfim, toda a igreja do Senhor. E em particular, obviamente, as igrejas que estão já no MDA, ou mesmo transicionando, ou interessados, e certamente essa ferramenta chamada discipulado 1 a 1, pequenos grupos, certamente será muito, mas muito útil para você, será estratégico no seu ministério, funcional, certamente será exitoso essa experiência de aplicar esse estilo de ser. Eu costumo chamar que o MDA é um jeito de ser, é um estilo de vida. É mais do que um método, são princípios, são valores que nós devemos assimilar para respondermos bem ao Senhor, ao chamado que Ele tem nos dado. Então, eu quero falar com vocês a respeito do chamado que cada um de nós temos. E esse chamado que Deus tem nos dado, ele precisa estar acima das vicissitudes. A palavra vicissitude vem do latim vicissitudo, que significa precisamente mudança. Então você que eventualmente vinha de uma igreja convencional, de uma igreja que nós chamamos de ativismo, certamente você já está começando a perceber
que você precisa inclinar seu coração para mudanças profundas. E eu diria que essa mudança necessariamente tem que começar pela liderança. Começar por você que é o pastor, ou pela equipe pastoral da igreja local. E aí certamente todos os demais irmãos, as demais ovelhas, percebendo essa mudança na vida da sua liderança, certamente vão querer isso para si. E aí eu quero usar a pessoa do Senhor Jesus, não é, para nos dar esse direcionamento, para estarmos abertos para essas possibilidades. Alguns dos principais sinônimos de vicissitude são acaso, contratempo, contrariedade, alteração, mudança, transitório, opção, variabilidade, inconstância, transformação e eventualidade. As vicissitudes normalmente são eventos inesperados, sejam adversidades que mudam uma trajetória. É a mudança de uma circunstância, uma surpresa que muda o curso das coisas. Estamos falando então de alternância, estamos falando até mesmo de um contraste. Por isso, nós vamos reler o texto de Marcos 3, versículo 20. E aí eu vou te dar o fundo, o pano de fundo, né? O contexto histórico, econômico, político e social em que se dá esse episódio, esse acontecimento que é narrado em Marcos 3:20, a seguir. Depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu e pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Duas coisas a gente vai perceber aqui. A primeira que você percebeu é que alguém chegou a Maria, aos seus irmãos, e disseram, olha, Jesus, o seu filho primogênito, eu penso que ele está enlouquecendo, porque ele já não tem tempo nem mesmo de comer, fazer sua refeição do almoço, às vezes jantar, ele já não descansa mais, talvez nem faz tanto a higiene pessoal, porque a multidão não permite. Se eu fosse vocês, eu ficaria com cuidado. E aí Maria e os seus demais filhos, entre eles Tiago, que escreve a sua epístola, que está lá no final das escrituras, Judas e as suas irmãs, foram resgatar Jesus de uma situação que eles pensavam que ele estava refém, ou se permitiram se tornar refém. Talvez alguém disse, ele ficou fanático, se tornou um fundamentalista. Muito bem. Por outro lado, por ele estar libertando as pessoas de possessões demoníacas, de toda sorte de moléstias, de males, os líderes religiosos disseram, esse cara, ele expulsa demônios por Beelzebu, pelo maioral dos demônios. Então, por um lado, a família incompreendia seu chamado. Por outro lado, as autoridades religiosas da sua época estavam discriminando, marginalizando, condenando, confundindo como um embusteiro, como um enganador, um lunático, um possesso. Então ele estava enfrentando essas duas situações bem interessantes. Muito bem, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando aqui hoje pela manhã para líderes, pastores e pessoas candidatas a lideranças de sucesso. Talvez você ainda não seja, mas está vindo aqui com muitas expectativas. E eu tenho uma palavra para vocês nesta manhã. Qual é o contexto religioso, econômico, social e político desse texto? Eu quero arremeter vocês para Lucas capítulo 1. A gente não vai ler, só para depois vocês registrarem e relerem se vocês quiserem. O texto diz lá que Maria foi abordada inesperadamente em um dia pelo anjo Gabriel, que disse, Maria, você foi escolhida e você será mãe
do Salvador. Mas você mesma, mas eu sou a menor, eu sou a mais humilde da casa de meu pai, nossa família é pobre, mas foi você a escolhida. E o anjo disse, e tem mais, porque ela tinha contra-argumentado, mas eu não sou casada, eu não conheço varão. O anjo disse, olha, o Espírito Santo descerá sobre ti, e ele gerará no seu ventre o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que o anjo também diz que Isabel, sua prima, esposa do sacerdote Zacarias, está grávida já de 6 meses. Então ela resolve, depois dessa abordagem, dessa boa notícia, ela resolve visitar a sua prima Isabel. E a Bíblia diz que quando Isabel a recebe em casa, que ouve a sua voz, o bebezinho que seria chamado João Batista, ele mexe, ele saltita dentro do seu ventre. E ela diz, Isabel diz para Maria, o que fazes eu para merecer a visita da mãe do meu Salvador? Ora, ela ainda não sabia que Maria estava grávida, mas o mesmo Espírito que gerou em Maria o bebê Jesus, já estava revelando a Isabel que ela seria mãe do Salvador. E aí ela ficou lá na casa de Isabel por volta de 3 meses. E a Bíblia diz que todas essas coisas, desde a abordagem do anjo, o que Isabel disse, ela guardava aquilo no coração. Maria guardava no coração isto. Por volta do nascimento do bebê, saíram de Nazaré, foram para Belém, pois José era da raiz de Davi, de Jessé, da tribo de Judá. Foi para a Judéia, região sul de Israel. E aí a Bíblia diz então que, não tendo hospedaria, não tendo lá um hotel como tem aqui em Garanhuns, e bons hotéis, ela teve que ir para uma estrebaria. E ela recebeu a visita de 3 homens que se diziam magos, que trouxeram incenso, mirra e ouro, e se prostraram diante de um recém-nascido e o adoraram como Deus. E a Bíblia diz que ela guardava aquilo no coração. Ao 8º dia, como mandava a lei, a Bíblia diz que ela e José levaram o pequeno Jesus, o bebê Jesus, ao templo. O sacerdote Simeão, de quase 100 anos, quando pega o menino, olha para o céu e diz, Senhor, agora despede o teu servo, já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação do teu povo. Ela guarda aquilo no coração. Daqui um pouco, a profetisa Ana, uma senhora de quase 100 anos, que a Bíblia diz que dia e noite estava no templo, jejuando e orando, intercedendo por esse dia. Ela, quando vê o garotinho recém-nascido, ela profetiza, dizendo que ele é o Salvador, e falava sobre o seu ministério para todas as pessoas que entravam no templo naquele horário. Maria guardava isso no coração. Se passam 12 anos, aí, como de costume, anualmente eles iam às celebrações em Israel, talvez a festa dos tabernáculos. E depois de celebrar por 8 dias, 3 dias de viagem de retorno, eles se dão conta, onde é que está o menino Jesus? Ele agora tem 12 anos. Não sei, a gente não o viu. Resultado, tiveram que voltar, ele tinha ficado. Procuraram pelos amigos. Não, nós não vimos o menino Jesus. Mas alguém disse, olha, vai ao templo, quem sabe? Quando Maria chega ao templo com José, vê um menino de 12 anos, ensinando os doutores, os escribas da lei, os sacerdotes, os principais líderes religiosos da época. Ela guarda aquilo no coração. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aquelas pessoas que eventualmente em algum momento te acompanharam de muito perto, talvez em algum outro momento depois da sua vida, quando Deus quiser te promover para um nível maior de glória, e você percebendo que precisa radicalizar talvez em algumas atitudes, em alguns comportamentos. Eu ouvi uma mensagem recentemente do pastor Eibe lá em Fortaleza, que ele diz que a vida é feita de estações, que em algum momento a gente tem que mudar o ciclo, ir para a etapa posterior. Talvez Deus
está sinalizando que quer te promover e você precisa largar alguns hábitos, incorporar outros. Aí muita gente, mesmo sabendo que você tem chamado, como Maria, guardava no coração a respeito do filho, talvez nessa nova fase da sua vida, não vão te compreender mais. Mas eu vou falar sobre isso mais daqui um pouco. E aí, quem é que sai para supostamente resgatar Jesus? Porque ele estava 1000% comprometido com o seu chamado, com o seu ministério. Maria, a mãe, que guardava tudo no coração a respeito do filho. E agora está pensando também, como seus irmãos, que ele é louco, se tornou louco, fanático. Até aqui vocês estão me entendendo? A lógica do que eu estou colocando para vocês? Dá para entender? Dá para acompanhar? Tudo ok? Muito bem. Então vamos adiantar. A minha primeira declaração de verdade nesta manhã, está aí no telão, diz: Jesus conviveu com a vicissitude da incompreensão, que eu chamo também de desconfiança dos seus familiares. Jesus conviveu com a vicissitude. Nós sabemos que vicissitudes podem ser contrariedades, contratempos, acasos, aquilo que de repente te abate, mudanças repentinas, alternâncias de estados, de coisas. Então Jesus conviveu com a incompreensão e desconfiança de quem? Dos seus próprios familiares. Eu fui o primeiro a me converter na minha família. Isso em 1987, no sul do Pará, em Santana do Araguaia, divisa com o Mato Grosso. E orei por 22 anos pela salvação de meu pai e de minha mãe. E eu sei um pouquinho o que é não ser compreendido no início da sua fé pela sua família. E talvez muitos de vocês sabem também o que seja isso. Vejamos João 7:3, a seguir diz lá: disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Olha, todos nós sabemos, Jesus nasceu por força das circunstâncias, para cumprimento das profecias. Ele nasceu em Belém da Judéia, sul de Israel. Mas nós sabemos que por perseguição oficial, civil, Herodes queria matá-lo, enciumado. E aí o anjo aparece a José e diz assim: olha, fuja. Eles foram para o Egito. Por isso que o profeta diz que do Egito eu chamei o meu filho. Depois de 2 anos aproximadamente eles voltam. Por advertência de um anjo novamente, eles preferem agora ir para a região da Galileia. Fixaram residência em Nazaré. Por isso que Jesus também é chamado de o Nazareno ou Galileu. Por isso que ele foi tão criticado e incompreendido, porque os líderes diziam: bom, o próprio Natanael disse, vocês conhecem a história, João capítulo 1, pode vir alguma coisa boa porventura de Nazaré? Os principais líderes religiosos, quando alguém queria crer em Jesus, eles diziam assim: vocês não leem as escrituras? Profeta não vem de Nazaré. Vocês sabem, né, do que eu estou falando. Isso aponta para a dignidade, não é? Pois bem, o que os irmãos de Jesus estão dizendo para ele? Jesus, cara, tu quer ser famoso? Tu queres te tornar uma celebridade? Você quer ir para a mídia? Cara, em Nazaré não dá. Aqui é o portão de entrada dos invasores. Estamos contaminados pelo politeísmo, pelo paganismo, pela imoralidade. Somos desprezados. O governo não olha muito para essa região. Nossos recursos são parcos comparados ao sul. Então, cara, você quer ser conhecido? Vai para o sul, vai para a Judéia.
não entendiam nada das motivações de Jesus. Mas por que eles falavam isso? Porque a Bíblia assevera no versículo 5 de João 7, que nem mesmo seus irmãos criam nele. A Bíblia diz inclusive que na própria Nazaré, como em Cafarnaum, onde ele morou posteriormente, ali ele fez senão algumas poucas curas. Qual a razão? Porque não criam nele. E aí ele cunhou aquela expressão que diz assim: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Mas por onde ele ia, por vilas e vilas, aldeias e aldeias, cidades e cidades, milagres fenomenais aconteciam. Por que não aonde ele residia? Porque sabiam quem ele era. Quero te convidar aí para Lucas 8,19, a seguir. Vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam, ou seja, a cumprem, a obedecem. Veja o seguinte, lá no início, a família é avisada: Jesus enlouqueceu, se eu fosse vocês, iam resgatá-lo. E aí Maria convida os irmãos: vamos montar aqui uma força-tarefa, todos nós juntos, vamos chegar lá. Vocês sabem que ele é muito fissurado por esse negócio de relacionamento com o pai, e vamos lá juntos, me ajudem. E aí foram todos, uma comitiva, talvez umas 7 pessoas. E nesse momento eles chegaram. Só que a casa está lotada, não há como entrar, mas eles mandam um recado: olha, diz lá para Jesus que a mãe dele e seus irmãos estão aqui fora e querem falar com ele. Sabe o que ele diz? Quem são minhas mães, meus irmãos, senão todos vocês que fazem a vontade de quem? De Deus, do meu Pai. Então, queridos, Maria, assim como seus irmãos, não apenas pensaram em algum momento que ele tinha perdido a direção da sua razão, mas efetivamente foram lá, e querendo ou não, estavam se opondo ao ministério de Jesus. Querendo ou não, intencionalmente ou não, estavam se opondo ao chamado de Jesus. Talvez vocês estejam vivendo alguma experiência, pelo menos próxima dessa, no seu ministério local. Você que é jovem, talvez seus pais ainda não são convertidos, e talvez você tenha dito para o seu pai ou para a sua mãe: pai ou mãe, eu estou fazendo faculdade, é verdade, eu vou terminar, eu quero honrar vocês com a conclusão do meu curso, mas arde dentro do meu coração um fogo pelo Senhor, eu ardo em fogo de relacionamento por Ele. Eu quero mesmo é ser um pastor, eu quero mesmo é ser um missionário, eu quero mesmo é ganhar as nações. Talvez eles já disseram: você enlouqueceu? Todo mundo olha com desconfiança para pastor, meu filho. Você não vê que todo mundo diz que pastor é ladrão, aproveitador das velhinhas aposentadas? Você não vê que ser pastor não dá dinheiro, meu filho? Talvez os mais jovens sofram esse tipo de resistência. Mas, queridos, o tempo não permite a gente trabalhar um pouco mais detalhadamente. Então vamos para a segunda declaração de verdade. Jesus enfrentou a vicissitude da rejeição por parte dos religiosos, que eu chamo irmãos na fé. Jesus enfrentou a vicissitude da rejeição por parte dos religiosos, que eu chamo então irmãos na fé. Irmãos na fé. Talvez estejam na sua célula, no seu ministério local, te abraçam, te beijam, sorriem para ti, vão até no teu aniversário. Mas porque você tem uma pegada mais forte com Jesus, você ama o Senhor, você está anelando ser ainda mais cheio do Espírito Santo,
Aí algumas pessoas dizem, quer ser mais santo que a gente. Não diz para você, mas talvez os comentários sejam, quer ser muito certo. Vamos para Lucas 4, 28. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. 29. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem abaixo. O propósito era claro, era matá-lo. Qual é o contexto que antecede a esse episódio? Jesus, até os 30 anos, como qualquer bom judeu religioso, ele ia para a sinagoga aos sábados. Estava lá com seus patrícios, com seus irmãos, cultuando a Deus. Só que naquele sábado, possivelmente pela manhã, algo diferente ocorrera. Aquele que administrava o culto, aquele que liderava o culto, percebendo Jesus entre os demais, pega o rolo, a Torá judaica, e entrega para Jesus ler naquela manhã. E Jesus abre intencionalmente em Isaías, naquilo que hoje nós conhecemos como capítulo 51. E Jesus então lê em alto e bom som e bom tom: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para pôr em liberdade os cativos, para tirar as algemas dos prisioneiros, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele disse mais, algo que impactou aquele grupo. E ele disse assim: hoje se cumpriu esta escritura. E para assombro de todos, olha aqui para mim, em qualquer sinagoga haviam 3 cadeiras em cima do púlpito, ou 3 poltronas. Uma era para o sacerdote, a outra para o sumo sacerdote, quando este vinha visitá-la, isto é, a sinagoga. E aquela do meio, ninguém nunca se sentava nela, porque ela era reservada esperando o dia da chegada do Hamashia, do ungido, do Messias, do enviado, do esperado de Israel. Até aquele dia, Jesus nunca se sentara naquela cadeira. Mas naquela manhã, ao ler, isso está em Atos 4, 17 a seguir, no 18 ele diz precisamente: o Espírito do Senhor, repetindo Isaías 61, versículo 1. Quando ele termina de ler essa escritura, ele se senta naquela poltrona reservada para só o Messias deveria sentar. Sabe o que fizeram com ele? O que nós acabamos de ler. Pegaram-no, arrastaram-no, rejeitaram-no, expulsaram-no. E não obstante rejeitaram, queriam matá-lo. Queridos, olha aqui para mim. Nenhum de nós aqui estamos preparados. É um dissabor violento lidar com a rejeição. Se você disser assim: ah, pastor, eu gosto de ser rejeitado, eu vou dizer: olha, irmão, cá para nós, não é isso. Ninguém gosta, irmãos, de ser rejeitado. Nós fazemos qualquer coisa para sermos aceitos pelas pessoas. Uma das coisas que eu tenho aprendido ultimamente é que todo ser humano, do pequeno ao grande, do rico ao pobre, do letrado ao iletrado, do sábio ao indouto, todos nós queremos ser amados, acolhidos, compreendidos, aceitos. Todos nós queremos ser ouvidos, compreendidos. Sabe por quê? O assunto principal de cada ser humano é você mesmo, a sua história. Todos nós contamos e temos prazer de falar sobre nossos sonhos, nossas aspirações, nossos desejos, nossos propósitos, nosso chamado, mas também falar das nossas frustrações. Então o assunto principal de cada ser humano é ele mesmo. E quando nós encontramos um discipulador ou uma discipuladora que tem esse coração paternal, essa capacidade de graça, de compaixão, de amor, de acolher, de aceitar, de ouvir, de valorizar, de entender, não tem discípulo que não cresça, não tem discípulo que não avance.
Porque eu costumo dizer, eu considero 3 grandes males que estão afligindo a nossa geração. Eu não vou citá-los porque só um deles, que é o propósito, porque não dá tempo, não é o objeto da mensagem. Mas um desses 3 males para mim é orfandade, bastardia, filhos que não conhecem pais, ou têm pais ausentes na construção da sua identidade. Então nossa comunidade de fé, que também é terapêutica, a igreja, o que nós mais recebemos são filhos frutos de bastardia, filhos rejeitados desde o ventre de sua mãe, filhos que cresceram sem ouvir de seu pai: eu te amo, você foi planejado, você foi esperado. Oh, como nós somos felizes por ter você, meu filho, ou minha filha. Pelo contrário, às vezes a mãe aceita, mas o pai, por saber que era menina, esperava tanto o menino que já rejeitou desde a fecundação, desde a ultrassom, que soube que era menina. Queria menina, então já passa a rejeitar a menina. Ninguém precisa falar para ela que um dia o pai a rejeitou, mas a psicologia hoje, ela nos diz que desde o ventre a criança já recebe emoções positivas ou negativas e sabe se está sendo aceita ou rejeitada. E vocês sabem os males que a rejeição causam nas pessoas, em particular nas crianças. O poder de deformar a identidade das pessoas, de desencaminhá-las da sua identidade original. Até aqui os irmãos estão me entendendo? Poderíamos falar mais sobre isso, mas o tempo também não permite. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que Jesus enfrentou a rejeição. Então, olha aqui para mim: se em algum momento suas ovelhas te rejeitarem, se em algum momento a tua família também, além de te incompreender, desconfiasse de você, ei, fica triste não. Jesus compreende você. Naquilo que ele foi tentado, ele é capaz de nos socorrer. Naquilo que ele sofreu, ele é capaz de nos curar. Louvado seja Deus. Fica triste não. Você não será o primeiro, mas também não será o último. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãozinhos na fé. Quiseram até matá-lo. Rejeitaram-no, expulsaram-no. Terceira declaração de verdade: Jesus lidou com a vicissitude da perseguição ministerial por parte das autoridades religiosas. Incompreensão e desconfiança por parte do seu seio familiar, rejeição na sua congregação. Jesus congregou naquela sinagoga por muitos anos. No dia que ele ousa falar em público, ele é rejeitado. Imagine você estar aqui o tempo todo, servindo, ajudando, abençoando, e no dia que você recebe uma palavra para poder falar aqui do púlpito, as pessoas começam a sair da igreja, todo mundo sai. Não vou nem falar que vão fazer como fizeram com Jesus. Jesus lidou com a vicissitude da perseguição ministerial por parte das autoridades religiosas. Vejamos, Lucas 19:47. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Queridos, essa perseguição aqui, ela não é velada, não é perseguição branca, não é perseguição faz de conta, não é coisa da cabeça de Jesus. Querem matá-lo, o propósito é eliminá-lo. Se você ler o capítulo 7 de João, seus irmãos, sua família, e aí Jesus, você não vai para a festa dos tabernáculos? Vamos, cara, vai ser legal, todo ano é uma maravilha, vamos lá. E Jesus diz: não pessoal, não vou não vou não.
Se bem que a Bíblia diz que ele iria posteriormente, como foi. Ao chegar lá, aqueles rituais, e ele estava numa outra parte do pátio do templo ensinando, curando as pessoas. E os líderes religiosos, ardendo em ciúmes, mandavam pessoas para bisbilhotar, para jogar casca de banana para pegá-lo em alguma falha, e voltavam dizendo: não tem como lidar com ele. Ele consegue se safar de todas as nossas cascas de bananas. Mandaram soldados para prendê-lo. Os soldados do templo voltaram dizendo: a gente não conseguiu fazê-lo, porque ninguém até hoje nunca falou como aquele cara fala. A gente fica como que hipnotizado, é uma graça na fala dele. Aí os líderes também já brigaram com os soldados. Essa raça, esses pobres, esses iletrados em teologia, se deixa enganar pelo embusteiro. Mas a Bíblia diz que o tempo todo eles estavam se preparando para matar Jesus. Vocês sabem que isso é tão verdade, que quando Pilatos começa a julgar Jesus, depois de questioná-lo, diz: olha pessoal, eu não vi nenhum erro nesse cara. Se bem que a Bíblia diz que Pilatos sabia que por inveja eles tinham entregue Jesus para ser morto. Inveja, perseguição. A perseguição talvez seja filha da inveja. Muitos de vocês aqui, eu quero profetizar agora sobre a sua vida. Seu ministério vai crescer tanto, que além da sua família eventualmente não compreender muito bem, achar que você pirou, além dos seus alguns irmãos pastores de outros ministérios lá rejeitar esse negócio aí e tal, esse negócio de MDA, talvez haverá perseguição de fato, difamação contra seu bom nome. Ei, fica triste não, Jesus também foi perseguido. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao ministério, amém, queridos? Quarta declaração de verdade: Jesus enfrentou a vicissitude das ameaças de Herodes, que eu chamo de autoridade civil ou perseguição civil. Então Jesus enfrentou a vicissitude das ameaças de Herodes, que representava a governança civil, as leis, as convenções sociais. Em Lucas 13, versículo 31, a seguir diz: naquela mesma hora chegaram alguns fariseus, talvez esses se tornaram amigos de Jesus, ou talvez até convertidos, pois a Bíblia diz que muitos religiosos também se convertiam a Jesus. Chegaram e disseram-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhes Jesus: ide dizei a essa raposa: eis que eu vou expulsando demônios e fazendo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Jesus não abria, como diz aqui no Nordeste, do Paulo também, né? Amém, queridos? Cabelo era bom. Olha, ide lá e dizei a velha raposa que hoje e amanhã eu vou expulsar demônios aqui, que está sob a governança dele, essa região. Vou curar os enfermos, vou dar vista aos cegos, surdos ouvirão, mudos falarão, paralíticos se levantarão, e ao terceiro dia convém que os profetas não morram fora de Jerusalém, porque ela que mata e rejeita os profetas, eu preciso ir para Jerusalém. Por isso que ele diz: eu serei consumado. Ele seria morto logo depois. A Bíblia diz que ele já descia para Jerusalém, que até no seu semblante, a Bíblia diz que por uma cidade de Samaria o rejeitaram passar por lá, porque percebiam no seu semblante que ele estava determinado a ir para Jerusalém. Estava preparado para o sacrifício. Quinto, já estamos finalizando. As vicissitudes não o impediram
de comprometer-se total e integralmente com o chamado, operacionalizando no nível mais elevado o nível da compaixão. E aqui, de tudo que eu estou falando, o foco talvez do que eu queria deixar para vocês seria compaixão. Operacionalizar o ministério, o chamado de vocês, não como disse o pastor ontem aqui, muita gente se profissionalizou, se tornaram referências profissionais de púlpito. Minha esposa ouvia um pastor recentemente, ela esteve lá em São Paulo, na igreja Monte Sião, para ver lá o ministério de excelência que eles têm com crianças. E nós já tínhamos começado também lá no nosso ministério local, a igreja de crianças. E nós estamos naquela fase de querer aprender. E ela então tem ouvido algumas mensagens daquele ministério. E ela ouviu uma que chamou muita atenção e ela me disse, quando um pastor na sua mensagem disse assim, que 95% do que nós fazemos hoje nas nossas igrejas locais, no ministério, se o Espírito Santo deixasse de existir, nós não sentiríamos nem falta, porque nós continuaríamos fazendo. Sabe por quê? Porque estamos escolhendo pessoas para o ministério, não segundo a paixão por Cristo, a compaixão pelas almas perdidas, os dons que são importantes, mas estamos escolhendo por habilidades, competências adquiridas. Ah, você passou numa faculdade, assistência social, então você é a melhor pessoa para cuidar do Ministério de Ação Social na igreja. Ah, você fez uma faculdade de música, então você é o melhor cara para ser o líder do Ministério de Música na igreja local. Ah, você fez administração, então você é o melhor cara para administrar a igreja. Essas formações são importantes? Claro que é. Mas será que essas pessoas são as mais espirituais, as mais tementes, as mais cheias do Espírito Santo, as mais obedientes à sua liderança? Elas andam em honra, respeitando esse princípio? Então está na hora da gente refletir sobre isso. E aí o que eu quero colocar para vocês é que Jesus é esse modelo, esse padrão mais elevado de operacionalizar o ministério, o chamado, não como um profissional do púlpito, mas com uma expressão que a Bíblia em João Ferreira de Almeida diz: por que ele fazia tantas curas, tantos milagres, tantas maravilhas? Porque a Bíblia diz que ele se enchia de íntima compaixão. Vamos ver o que é compaixão? Eu sei que vocês já sabem, mas eu quero só tornar mais técnico essas definições. Compaixão significa mostrar pena, e não é pena no sentido pejorativo aqui, não é pena contrastando com amor. Pena seria filha também do amor. Mostrar pena, capacidade de se condoer pelo que sofre, pelo desafortunado. Compaixão é amar, e amar é uma escolha. E Jesus disse que quando nós escolhemos amar só os que são bons, só os que nos fazem o bem, nós não passamos de um hipócrita. Nossa justiça não é maior do que a de fariseus e saduceus. Nós temos que amar as pessoas apesar delas. Até aqui os irmãos estão me entendendo? Compaixão é mostrar misericórdia. O que é misericórdia, pastor? É você não ser tratado conforme seus atos mereceriam. Por isso que Deus é o Pai das misericórdias, porque Ele não nos trata conforme nossos delitos mereciam. É claro, Ele não é complacente, Ele não é cúmplice do nosso pecado, entenda bem. Mas Ele não usa o rigor excessivo, Ele usa a justiça. Os irmãos estão me entendendo? Então, compaixão também é ser amado por, mostrar preocupação com, ser compassivo, a arte de praticar compaixão, a agir com gentileza.
gentileza. Agir com gentileza. Antes de julgar, chegue perto. Antes de rejeitar, conheça a história da pessoa. Antes de rotulá-la, ouça o coração dela. Todos têm uma história para contar. Aquele mais vil homossexual que faz programa lá na esquina do prédio da sua igreja, ele tem uma história para contar. Talvez foi abusado pelo próprio pai desde pequenino, ou pelo tio, ou pelo avô, ou pelo irmão mais velho, ou pelo vizinho que não levantava suspeita, que sentava até a mesa e almoçava com os pais. Mas todos têm uma história para contar. Queridos, porque todos os grandes escritores, em particular sobre o tema liderança, por que apontam Jesus como o maior referencial de liderança de todos os tempos? Olha aqui para mim. Liderança tem a ver com a sua capacidade de servir. Quanto mais elastecido for o seu coração, quanto mais você for crescido dentro de você em compaixão, tornando isso em serviço às pessoas, mais sua influência de liderança aumenta sobre as pessoas. Liderança não é uma imposição, isso é o modelo mundano, secularizado. Liderança espiritual, ela é uma conquista. E isso se chama serviço. Quanto mais você serve, mais autoridade você tem. Vejamos Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Eu disse quantas? Algumas? Eu disse algumas? Todas as cidades. Preste atenção, todas as cidades. Jesus não ia num cavalo azul ou alazão alado. Jesus não ia de charrete. A única vez que ele montou no animal foi no jumentinho. Até hoje, talvez o mais humilde dos animais de montaria. Ele ia a pé mesmo, de aldeia em aldeia, de vila em vila. Mas ele ia, nesse interregno, nesse percurso, ele ia discipulando um a um os seus discípulos. Amém, queridos? Ouvindo a história deles, de suas famílias, ensinando o reino de Deus, desvendando as parábolas que ele contava. Ele tinha muito tempo, porque ia a pé. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, eu quero chamar a sua atenção. Pastor, preste atenção nisso, por gentileza. Toque alguém perto de você e diga: preste atenção nisso que o pastor vai dizer agora, em nome de Jesus. Porque é para esse nível que eu quero, e eu oro, e eu espero que nessa conferência você saia daqui promovido, para esse nível de serviço. Olha só. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, encheu-se de íntima compaixão, colocou-se no lugar delas, assumiu seus dilemas, suas desesperanças, suas dores, suas aflições, suas dúvidas, suas crises existenciais, sua fome espiritual. Ele se colocou no lugar desta gente. E aí ele dá o diagnóstico: porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, eu quero dizer para vocês nesta manhã, assim como Jesus disse que os pobres nunca nos faltariam para que pudéssemos fazer o bem a eles, também nunca nos faltarão pessoas sem pastor. Eu quero profetizar agora para você. Você não é pastor só daquela igreja que você congrega.
Você não é pastor só na convenção que você faz parte. Na cidade que você estiver, você é pastor da cidade onde você mora. Todas aquelas famílias são tuas ovelhas, te apropria disso. Você não é pastor só daquele grupo que você tem hoje de 200, 500, 1000 ou 100 pessoas ou 50 se você está iniciando. Você é pastor daquela cidade. Agora você precisa ter esse coração: Senhor, vem me enlarguecer por dentro, vem me fazer crescer por dentro em amor, em compaixão, em disposição, em adoração, em quebrantamento, em intimidade contigo, porque eu quero abraçar todos desta região, porque são minhas ovelhas, Senhor. Você está me entendendo? Jesus olha para aquela multidão e os vê como ovelhas desgarradas. Não tem pastor. E o MDA, irmãos, olha, eu estou há 10 anos conhecendo o MDA. Já li os livros do pastor Sabá Liberal e de quase todos os pastores, certamente, da Igreja da Paz. Quanto mais a gente lê, mais a gente se percebe que precisa avançar. É um desafio colocar em prática aqueles princípios, aquele estilo de ser pastor, de ser igreja. Mas uma coisa eu estou certo: até aqui eu ainda não descobri uma ferramenta que pode ser tão eficaz, tão poderosa na arte de amar e cuidar das pessoas. Não é, Lúcio? Eu quero declarar sobre a sua vida essa capacidade de se compadecer, de se mover em íntima compaixão em direção ao próximo, está sobre você. Em nome de Jesus. E isso vai fazer a diferença, querido, porque você pode ir para todas as conferências do MDA no Brasil, se você quiser. Você poderá ir até a que nós vamos realizar agora em setembro. Vai ser tão bom poder recebê-los lá conosco. Mas, queridos, tem algo mais. E esse algo mais é a capacidade de se compadecer pelas pessoas. Sabe por quê? Jesus disse que uma vida vale mais que o mundo inteiro. E esse valor está dentro do plano de Deus para o seu ministério. Você tem que olhar para cada pessoa como alguém que vale mais que o mundo inteiro. Por mais que ela represente incômodos, dissabores, ninguém vem pronto. Eu quero te dizer isso: ninguém vem pronto para a sua igreja, para o seu ministério. Se você quer grandes líderes, grandes pastores, uma equipe poderosa, queridos, não se iluda, não vem pronto, você vai ter que formar. Uma vez na sala da nossa casa, eu e minha esposa compartilhando nossas aflições com o pastor Sandro e pastora Álbia, nossos discipuladores. Minha esposa chorava contando tudo que nós fazíamos e parece que nunca era o suficiente. Parece que as pessoas não percebiam. Ele me disse assim: Divino, você tem orado por liderança? Eu disse: tenho, pastor. Sabe o que é que ele me disse? Um grande segredo eu vou dizer para vocês. Se você já tem orado, ore muito mais. Você tem jejuado, Divino? Eu disse: pastor, tenho. Jejue muito mais. Ninguém vem pronto. Você vai ter que gerar. Compaixão ajuda nesse processo. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou, de sorte que os seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa. Vocês conhecem Davi. Davi, antes de ser o grande rei Davi, ele foi um pastor de ovelhas. Ele foi músico. Ele compôs talvez a metade dos salmos que nós temos. Ele foi um adorador. Foi ele que estabeleceu o culto por turnos, 24 horas, incenso sendo queimado e sempre gente servindo no culto, porque ele sabia o valor da intimidade com Deus.
Mas deixa eu lhes dizer uma coisa: antes de tudo isso, Davi também, antes de ser rei, Davi foi perseguido por Saul. Um rei já rejeitado pelo Senhor. Um rei que às vezes ficava endemoniado, que se entregava às paixões da vaidade e da inveja, entre tantas outras. E ele perseguido lá na caverna de Adulão, diz a Bíblia, sabe quem se juntou a ele? 600 homens, arruinados, rejeitados, de má fama, alguns deles até bandidos eram. Mas Davi se fez chefe deles, diz a Bíblia, os treinou, e quando você lê as histórias de Davi, eles aparecem como os valentes de Davi. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que Jesus percorria todas as aldeias, por isso que o povo pensaram que ele tinha enlouquecido, a família quis resgatá-lo, porque, sabe, ele não dava tempo para o Satanás operar, ele estava de cidade em cidade, de vila em vila, de ruela em ruela, de vilarejo em vilarejo, de aldeia em aldeia, curando todos os enfermos, expulsando os demônios, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos, anunciando o reino aos humildes. E essa gente aqui, a Bíblia diz, quem eram os que iam procurá-lo? Acometidos de várias doenças, de tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Era essa a turma que ia procurá-lo. Eu tenho aprendido com um pastor muito precioso, Raimundo Nonato, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele está lá na cidade de Imperatriz. Pastor Eibe conhece ele. Ele era pastor até recentemente do Daniel Alencar, e liberou e abençoou para, parece que, ajudar vocês lá, alguma coisa assim nessa direção. Eu estive com ele recentemente. Aquele homem tem crescido tanto naquela região, mas tanto, tem mais de 10 mil pessoas debaixo da liderança dele, só na cidade de Imperatriz, no Maranhão, que talvez seja a segunda maior cidade do estado do Maranhão. Mas sabe o que eu aprendi com ele? Ao abraçar aqueles que todos em Imperatriz rejeitam, Deus tem dado a ele todos aqueles que as demais igrejas querem, mas Deus entrega nas mãos dele. Quando você começar a acolher todo esse tipo de gente aqui, as igrejas que só correm atrás de empresários, profissionais liberais bem-sucedidos, funcionários públicos, o Senhor vai mandar para cá para ajudar a pagar a conta. Porque antes você estendeu a mão ao desfavorecido. Quem está me entendendo? Quem está entendendo, queridos? É isso que faz a compaixão. Você tem um olhar diferenciado para quem de fato está no domicílio do infortúnio. Aí quando você dá atenção para eles, porque Jesus disse, Mateus 25, por exemplo, Jesus, a Bíblia diz que no dia do grande julgamento final, ele vai separar os bodes das ovelhas, e para as ovelhas que estiverem à sua direita, ele dirá, olha, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos, porque quando eu estive faminto, deste-me de comer, quando eu estive preso, me visitaste, quando eu era estrangeiro, me acolheste, quando eu estava nu, me vestistes. Mas Senhor, quando é que te vimos assim? Quando fizeste a um daqueles meus pequeninos, a mim fizeste. Para os que estiverem à sua esquerda, ele dirá, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque quando eu estive faminto, vocês não me deram comida, quando eu estive enfermo, vocês não me cuidaram, quando eu estive na prisão, vocês não me visitaram, quando eu fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Mas Senhor, quando é que te vimos assim? Ou quando é que deixamos de te fazer isso? Quando vocês sonegaram isso àqueles humildes. A compaixão nos dará a graça de acolher os lunáticos, os endemoniados, os atormentados, os doentes, os enfermos, os paralíticos, os arruinados, os difamados, os rejeitados, os negligenciados, os falidos, os achatados pelas circunstâncias. E aí o Senhor nos dará os nobres. Os irmãos estão me entendendo? Quero finalizar lendo Lucas 4,
42 a seguir. Ao romper do dia saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões procuravam-no e, vindo a ele, queriam detê-lo, para que não se ausentasse delas. Ele, porém, lhes disse: é necessário que também às outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Queridos, olha aqui para mim. Você não é pastor apenas dessa cidade onde Deus colocou você. Você tem que ter um olhar para o seu estado. Você precisa ter um olhar para o Nordeste. Você precisa amplificar o olhar além do Nordeste para todo o Brasil. Talvez você não irá como pastor, mas você vai treinar aqueles que irão após o Atlântico. Irão para os continentes africano, asiático, europeu, americano, Oceania. Seu coração, seu olhar tem que estar além do seu campo hoje. Jesus disse: olha, não me detenham. Senhor, é bom ter você aqui, ninguém fica mais doente, porque quem fica o Senhor cura, o Senhor multiplica pães. Ele disse: não me detenha, eu preciso ir a outras cidades. Sabe o que é isso? Compaixão. Queria convidar você a se colocar em pé. E a minha conclusão, eu quero fazer dela uma oração. Quero conclamar toda esta conferência, todos os seus pastores, líderes e ovelhas, para ganharmos as multidões, e não apenas ganhá-las, cuidarmos bem de cada uma delas. Como faremos isso, pastor? Discipulado, pastoreio e convivência. Pastoreio, discipulado e convivência. Queridos, eu queria orar nesta tarde. Ao que eu vou chamar, não se escandalizem, não me discriminem, mas eu queria chamar de quem quiser ser batizado no batismo da compaixão. Eu estou te convocando para dar um upgrade no seu ministério, no seu chamado. Eu não tenho dúvida de que você é chamado, você foi escolhido. Mas você precisa fazer isso num nível de glória maior. Compaixão. Você vai olhar para quem as pessoas rejeitam. Você vai chamar para sentar à mesa aqueles que foram expurgados de lugares, de igrejas. Você se tornará líderes deles, discipuladores deles. E eles vão entrar como seus valentes daqui a alguns anos, seus missionários, seus pastores, seus desbravadores, os adoradores, os compositores de músicas que o Brasil ouvirá, quem sabe o mundo cantará e tocará as suas canções. Mas só você sabe quando você o apanhou, quando você a pegou. Estava no lamaçal, no pântano do pecado, nos escombros da rejeição, do sofrimento. Se você quer receber nessa manhã o batismo da compaixão, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Você não precisa ser pastor para vir. Espírito do Senhor Deus, o Senhor que está na direção dessa conferência. Espírito de Deus, o teu povo arde por propósito. Eu vejo homens e mulheres aqui, Espírito Santo, que têm suas entranhas, que tremem assim como João Batista ao ouvir a voz de Maria, mãe do Senhor, do Salvador. Eles tremem de desejo em fazer a tua vontade, de conquistar vidas, multidões, de cuidar bem delas, Senhor.
As ferramentas já nos foram dadas, já nos foram reveladas. O MTA é uma ferramenta poderosa para ganhar e cuidar, mas será ineficaz se não for feito com compaixão, Senhor. Espírito Santo, comece a tocar agora cada um dos teus filhos e filhas agora. Se permita, querido, comece a pedir bem baixinho ou alto, como você queira. Comece a pedir: Senhor, me batiza no batismo da compaixão. Eu quero mergulhar na compaixão. Eu quero entender compaixão dentro da minha alma. Eu quero tremer nesta manhã. Eu quero sentir a dor da compaixão por almas. Eu quero poder orar e dizer: Senhor, dá-me almas ou eu morro. Dá-me vidas, Senhor, ou eu morro. Vai preparando o teu coração. Daqui um pouco eu vou orar por você. Deixa queimar, deixa
Continue cultivando esse quebrantamento. Continue cultivando. Coloque a mão no seu coração. Queridos, eu vou liberar aqui no 3. Eu vou liberar no 3 esse batismo da compaixão sobre a sua vida. E eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida que o seu ministério jamais será o mesmo. Seu coração, suas motivações, suas atitudes jamais serão as mesmas. Jamais andarás de freio de mão puxado. E eu oro para que junto a esta compaixão, esse batismo de compaixão, o Espírito de Deus venha acelerar todo o processo em curso na sua vida. Você será ativado para coisas grandes e poderosas. Você será ativado, ativada no poder da força, na unção e na dispensação do poderoso, eterno e precioso Espírito do Senhor. 3. Começa a ser batizado agora em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai estar tocando você agora. O Espírito de Deus vai estar tocando em você agora. Antigos paradigmas, antigos condicionamentos, antigos modelos eclesiásticos, antigos posicionamentos, antigas inflexibilidades estão sendo agora diluídas por esse batismo, por essa ação do Espírito de Deus na sua vida. Receba! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você recebeu em forma de semente. Semente não pode ser comida, tem que ser semeada. E essa semente de compaixão, que eu chamo de batismo, você recebeu nesta manhã, início de tarde. Volte para sua cidade.